Meus irmãos tão queridos do GEA, muito boa noite a todos. É indisfarçável o nosso contentamento e a nossa alegria de estar com vocês novamente. Agradecemos e abraçamos afetuosamente a todos, na pessoa do Sr. Zico, desejando que sempre surjam oportunidades como esta, de nós estarmos estudando em torno do Evangelho de Jesus, esta doutrina de amor que nos consola e nos traz tanto esclarecimento. O tema da noite de hoje, meus irmãos, é o medo da morte. E nós perguntamos, a primeira pergunta que vem à nossa cabeça é por que, se é a única certeza que nós temos nesta vida é de que nós vamos morrer. Então, por que nós tememos a morte? E a resposta é medo do nada. Medo que morrer é acabar. E esse medo é um atavismo, vem passando de pessoa para pessoa e ficando essa ideia ilusória que nos causa um terror de que quando nós morremos tudo acaba, de que quando alguém que nós amamos morre, nunca mais nós vamos vê-lo. Ou também, quando nós morremos, que ninguém nunca mais vai nos ver. Daí esse medo, o medo do nada. Então, quando o Espírito Verdade nos diz, espíritas amai-vos e instruí-vos, é de uma grandeza esse ensinamento, porque é justo o que nós estamos fazendo nesta noite, instruindo-nos, instructo, colocando para dentro o conhecimento espírita e os ensinamentos dados pelos expoentes da codificação espírita, eles vêm nos dizer nada mais, nada menos, algo desse tipo: ei, desperta, você é imortal. Então eles vieram nos instruir sobre os enigmas de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou depois da minha morte. Então nós citamos aqui a questão 858 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta por que o homem instintivamente tem horror ao nada. E os benfeitores respondem, porque o nada não existe. E graças à luz da doutrina espírita, nós vamos nos dando conta que esse medo é realmente ilusório, porque nossa verdadeira pátria é no mundo espiritual. Mas recordemos que o Evangelho quer dizer boa nova, ou seja, boa notícia. E que boa notícia é essa que o Evangelho nos traz? É de que nunca mais precisaremos temer a morte. Que nós tenhamos essa certeza de que nunca ninguém vai morrer. O próprio Cristo, quando ressuscitou, e ressuscitar é ressurgir, ele ressuscita para mostrar que a morte existe, mas os mortos não. E com essa aparição, ele inflama a fé dos discípulos e a esperança também no futuro, no porvir. Porque se não fosse assim, meus irmãos, todas as lições de Jesus seriam um engodo. Então, esta é a melhor notícia que o Evangelho nos trouxe, a notícia da inexistência da morte. E muitas das vezes dizem, eu não acredito que quem morreu viveu. Então, se é assim, meus irmãos, por que a gente acredita em Jesus que já morreu há 2027 anos? Então, é um contrassenso. Quando Jesus, o Cristo inconfundível, vive, e vive mesmo. Então, com este entendimento, tudo passa a ter para nós um outro sentido existencial. Esse sentido da reencarnação, da renovação, da regeneração, que é quando nós também ressurgimos com uma bagagem de experiências já vividas. E aí, na questão 959 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E os benfeitores dizem, já temos dito, antes de encarnar,
o espírito conhecia, tinha conhecimento de todas essas coisas. E a alma, que é o espírito encarnado, conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. E Kardec ainda faz um comentário dizendo que a ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. O homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e, sem querer, espera. Crer em Deus, sem admitir a vida futura, fora um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens e não é possível que Deus, aí, no foro íntimo dos homens, tenha colocado isso em vão. Então, meus irmãos, lá no livro Memórias de um Suicida, nós veremos a explicação de que temos um planejamento ou mapa reencarnatório, que comumente é a própria pessoa que vai reencarnar que escolhe as provações que passará. Isso também está no Livro dos Espíritos. Assim sendo, a pessoa organizará o traçado dos mapas para o seu futuro estado corporal e a programação dos acontecimentos principais e inevitáveis que deverá viver, mas assistido sempre por seus mentores dedicados. Está na página 250 desta monumental obra. O capítulo chama-se Prelúdios da Reencarnação, que mostra que existe um departamento de reencarnação. É como se fosse um edifício enorme com vários andares, vamos supor assim. Tem 6 andares. Um é do recolhimento. E que neste departamento, que existe 2 setores, o recolhimento é uma espécie de internato para o preparo para a reencarnação. Logo, tem o setor da análise dos nossos méritos e deméritos e também dos nossos erros e acertos. Tem também um terceiro setor, que é a programação das recapitulações. É onde analisa quais serão as condições mais propícias para o sucesso da reencarnação. E ainda tem um setor de pesquisas que vai pesquisar os genitores que acolherão o futuro reencarnante. E ainda o setor do planejamento dos envoltórios físicos terrenos. Então, é um modelo do corpo do reencarnante para fins de estudo. E o sexto seria o laboratório de restringimento. É a perda paulatina da capacidade da memória, é o véu do esquecimento. Então, há um planejamento, nós já sabemos que vamos reencarnar, como será o nosso corpo, como tudo isso. É um mapa. Então, diz o benfeitor na obra, chamado Irmão Clemente, sobre a finalidade da reencarnação. Olha que interessante. Ele diz assim, que a natureza é a vontade de Deus manifestada sob a pressão soberana do seu divino poder magnético. Tornou o corpo humano habitação suntuosa para o espírito necessitado da reencarnação, para o aprendizado que lhe cumpre no ciclo terreno. Pois ficais certos de que a finalidade da reencarnação é o preparo do ser espiritual para o triunfo da imortalidade e não apenas para os serviços de expiação. Vejam que beleza! Então, será que é a primeira vez que nós morremos na Terra? E por isso estamos tão apavorados com a morte, como se a gente não conhecesse a morte? Ou talvez será a última vez que nós vamos morrer e a gente está apavorado? Não, meus irmãos. A morte é a nossa amiga e velha conhecida. Nós já morremos e nascemos várias vezes.
Apenas que temos essa bênção do véu do esquecimento e somente agora estamos com o espírito mais maduro para compreender esse fenômeno da morte. Ora, meus irmãos, se nós também somos natureza, nós espíritas temos duas bases sólidas. O Evangelho de Jesus, que com certeza nos ensina a meditar mais, como diz o Evangelho, as aves do céu, ou seja, a natureza, o próprio ciclo solar, junto também com uma base sólida, que é a racionalidade de Kardec. Então, se nós somos natureza, se o sol vai e vem todos os dias, a lua vai e vem, por que nós que somos natureza não podemos ir e vir quantas vezes forem necessárias para o nosso aprendizado, para nossa evolução? Então vejamos que esse processo da imortalidade da alma, trazida pela ideia espírita, dá um aspecto de realidade, porque nós aprendemos que vida é uma só. Agora, as existências são várias. Eu posso estar com um problema que não é um problema da minha vida, é um problema de parte da minha vida. Então, dando esse aspecto de realidade, a doutrina espírita, a imortalidade, ela nos moraliza. Porque se eu sei que o que eu vou plantar, eu vou colher, porque eu vivo, cada vez que eu aprendo, eu morro, eu nasço, eu morro, eu nasço, eu vou cada vez querendo nascer numa condição melhor, então eu vou me moralizando. Então não é mais uma ideia abstrata de um mundo espiritual distante de nosso entendimento. O mundo espiritual é um mundo de onde nós viemos e é um mundo para onde nós retornaremos. E nesse contexto de mundo de origem e mundo de destino, faz com que a ideia da morte deixe de ser uma partida para ser um retorno. Vejam que beleza que a doutrina espírita nos ensina. Então, quando a gente fala assim, fulano bateu as botas, fulano partiu dessa para melhor. Não, ele voltou para outra. Morte não é partida, morte é retorno. E se é retorno, é porque veio. E se está voltando, é porque é a hora. E se é a hora, é porque merece. Então, morte não é punição, é merecimento. Olha como muda todo o raciocínio do que a gente vem aprendendo toda uma vida, todas as existências. Então, como dizia o apóstolo Paulo, onde estás, ó morte? Onde está a tua vitória? Ou seja, a doutrina espírita, ela vem dizer que a morte é natural, que embora quando encarnados nos apeguemos ao nosso corpo físico, a nossa realidade não é fisiológica, a nossa realidade é espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. E é por causa disso que o Livro dos Espíritos nos fala do mundo normal primitivo, da morada dos verdadeira dos espíritos, ou o mundo verdadeiro das almas. Primitivo no sentido de primordial, de primeiro, de início de tudo. Mas aí, olha que interessante esse entendimento, esse instruto para nós. A gente pergunta, mas afinal, o mundo espiritual, onde que ele é? Então a gente tem aquelas frases prontas, né? Que os espíritos estão no mundo espiritual, que quando a gente morrer a gente vai para o mundo espiritual, que a alma que nasce na Terra vem do mundo espiritual. Então a gente vai situando esse mundo espiritual em algum lugar. Então é um lugar para onde eu vou, porque se vai para ele, se vem dele para cá, nós precisamos fazer um raciocínio. Suponhamos, isso nós aprendemos muito com as belezas e a lucidez do nosso querido Raul Teixeira, que ele sempre fala de coisas muito profundas de uma maneira clara. E eu nunca me esqueci quando ele deu um exemplo de que
Suponhamos que no salão tem aí alguém que passe mal, cai no chão e está com problema no coração e morre. Mas vem alguém, os colegas começam a fazer, né, aquele exercício para ver se ele volta à vida. Mas ele morre. Então, se ele morreu, onde que ele está? No mundo espiritual. Mas as pessoas que correm para tentar socorrer o desencarnado, o desencarnado muitas das vezes está assistindo ser ser socorrido, né? Assistindo ele mesmo fora do corpo. Então, observem que desencarnado e o encarnado que está socorrendo o corpo dele estão no mesmo espaço físico, no salão, mas vibrando em frequências diferentes. Então aí a gente começa a raciocinar. Se o Espiritismo nos ensina que os desencarnados se acham no mundo espiritual e que os encarnados se acham no mundo material, e ao mesmo tempo nós garantimos que os espíritos estão entre nós, ocupando o mesmo espaço físico, como, por exemplo, no GEA, para todas as palestras, temos as pessoas sentadas aí, mas temos 5 vezes mais das pessoas sentadas aí assistindo, espíritos assistindo as palestras. Então, o número de entidades desencarnadas é cerca de 5 vezes maior do que o número de encarnados. Imaginemos também os benfeitores que estão aí, neste momento, fluidificando as águas, preparando o ambiente para a reunião do GEA, por exemplo. Então, nós temos que parar para raciocinar. Se eles estão no mundo espiritual e nós no mundo material, físico, corporal, e nós estamos no mesmo lugar, de duas uma. Ou esses espíritos não estão mortos, ou nós já morremos e não sabemos. Então, onde que é o mundo espiritual? Se o desencarnado está no mundo espiritual, está aí na sala. E o encarnado que está no mundo material está também na sala. Então, onde que é esse mundo espiritual? É tudo isso aqui, meus irmãos. Mundo espiritual não é um lugar para onde a gente vai. É um mundo extracorporal, é um mundo extrafísico. E é o mundo físico que tem a exceção. Não é o contrário. Então não tem o lado de lá. O lado de lá é aqui. Então, quando nós estudamos a doutrina espírita, o livro dos espíritos vai nos remeter a que ideia? Desse mundo normal primitivo, que é o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, e os mundos materiais. Ensina o Espírito Verdade a todos nós que esse mundo material que a gente vive, ele poderia tranquilamente não existir. Ele só existe para atender às necessidades do nosso espírito. Então, por exemplo, numa grande cidade, para que existem escolas? Para que as pessoas aprendam. Para que existe hospital nas comunidades? Para as pessoas que estão enfermas. Então, meus irmãos, é igual à Terra. Só que a Terra, ela é um setor materializado do plano espiritual. Então, todos nós já estamos no plano espiritual. E muitos de nós estamos esperando morrer para se melhorar. Nós podemos melhorar agora, já, porque a gente já está no mundo espiritual, só que num setor materializado, em que nós temos um corpo de carne. Então, o mundo espiritual é tudo isso aqui onde nós estamos, e tem setores materializados que nós chamamos de planetas, de satélites, onde pululam os espíritos. Então, os mundos materiais, eles são setores especiais do mundo normal, primitivo e espiritual. São criações especiais do amor da divindade, para atender a certas necessidades que nós temos de progredir. Olha que beleza, um pai amoroso
que cria uma escola terra só para os seus filhos aprenderem a deixar de serem egoístas e orgulhosos. Então, meus irmãos, nós vamos vendo que nós estamos no mesmo ambiente cósmico. Nós estamos no mundo dos espíritos com uma distinção. Nós estamos corporificados. Estamos vestidos com um corpo físico por uma indumentária celular e isso abafa, diminui a nossa frequência vibratória e nós ficamos adensados e com isso nós passamos a ser visíveis, tocáveis para os demais que estão na mesma condição que nós. No entanto, os espíritos que estão fora do corpo, ainda que não sejam espíritos evoluídos, só pelo fato deles não estarem presos a um corpo físico, eles têm uma frequência vibratória mais alta do que a nossa. Por esse motivo, então, a gente vai vendo que nós estamos lidando com um conceito de mundo energético, porque nós estamos falando em frequências, que é o número de vezes que um fenômeno ocorre por segundo, e estamos falando em vibrações, que é o número de pulsos de um determinado fenômeno em um determinado tempo. Em outras palavras, quando nós reencarnamos, o que acontece com o nosso espírito? É o que acontece com uma lâmpada comum forte, em que nós colocamos um abajur para quebrar aquela luz, né? Então, por mais forte que seja a lâmpada, quando a gente coloca um abajur, esse abajur ele vai quebrar a luz, ele diminui a intensidade da luz. E dessa forma, ficamos sem o conhecimento exato da potência luminosa da lâmpada, porque ela está resguardada e abafada. Então, nós todos vibramos no mundo dos espíritos, com a diferença que estamos com um quebra-luz, um abajur que se chama corpo físico. É por isso que nós não vemos os desencarnados, a menos que tenhamos uma mediunidade, porque eles estão vibrando numa frequência mais alta que a nossa. Então, e os nossos olhos comuns não conseguem com facilidade captar. Mas eles nos veem, os nossos entes amados nos veem, estão conosco, nos acompanham nas lutas. Então, ao invés de serem os espíritos, as almas do outro mundo, nós é que somos as almas do outro mundo. Porque eles estão no seu estado natural, né? Esse estado ao qual todos nós retornaremos menos dias, mais dias, né? E então, por isso, o instruí-vos, nós encarnados, aprendendo com a doutrina espírita, estamos vendo que nós estamos no estado anormal, vamos dizer assim, anômalo, porque nós vivemos num corpo que não é nosso. Nós vivemos emprestado numa casa física que, de repente, nós somos compelidos a abandonar. Não é verdade? Então, nós somos despejados por uma lei que se chama lei da reencarnação. E é aí que a gente tem que observar que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nós nos especializamos na dependência. De tal maneira que quando nós morremos, nós ficamos ancorados na Terra, pelas dependências que a gente gera em torno de nós. Porque morrer é fácil, o difícil é desencarnar. Então, quanto maior a dependência econômica, política, religiosa, de poder, dependência afetiva, aflitiva, maiores e mais pesadas são as âncoras para que nós possamos seguir viagem de retorno à nossa pátria espiritual. Quanto maior as preocupações com o corpo, com a matéria, com os bens, com as posses, maior a intensidade dos elos que um dia terão que se romper. Então, por isso que morrer é fácil, mas desencarnar não é. Então, Kardec nos traz uma ideia de uma vida que não tem fim, e uma vida
que não tem fim faz com que também sejamos imortais. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Então, por isso a imortalidade da alma tem esse poder moralizador, é o poder moralizador da doutrina espírita. Então, meus irmãos, é importantíssimo nós começarmos a revisar esses conceitos atávicos, ilusórios de morte. Assim como também esses conceitos de céu e inferno, quando eu morrer eu vou para o céu comer uva, ou vou para o inferno me ficar queimando a vida eternamente, né? Então, lá no livro Céu e Inferno, o céu e o inferno na visão espírita, este livro vem desmistificar, ou seja, destituir o caráter místico ou misterioso desses títulos de céu, inferno, morte, né? E vem também desmitificar, que é destituir o caráter de mito, de lenda, né? Para a gente entender de verdade o que elas querem dizer dentro do enfoque espírita. E é então que no final do século XIX que Kardec realiza o seu trabalho dessa renovação do pensamento religioso na Terra, com referência à morte, a céu, a inferno, né? Então Kardec, incumbido de fazer vigorar nas frentes religiosas que o pensamento religioso também sofre a ação da lei de progresso, por isso Jesus disse: eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, para que fique convosco para sempre, ou seja, uma doutrina, a doutrina dos Espíritos, que explicará todas as coisas que vos tenho dito e que não podeis agora compreender. Por quê? Porque a providência divina sabia que essa ideia de morte, de inferno, de céu, ela não resistiria ao amadurecimento do pensamento humano. E que nós sentiríamos falta de um Deus mais justo, de um Deus mais equilibrado, mas, sobretudo, um Deus mais amoroso, de um Deus Pai, Abba, como Jesus dizia, papaizinho. Então, o Deus que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos, um pai comprometido com a nossa educação, com a felicidade dos seus filhos, e um pai tão amoroso que não tem coragem de separar os corações maternos dos corações filiais. Como que a mãe, o pai, o filho morre, gente? Não tem como. Quem perdeu algum ente, perdeu, entre aspas, um ente querido, pergunta para si mesmo. Fulano morreu, gente? Tem como morrer? Não tem. Então, o que acontece? No livro Céu e Inferno, publicado em 1865, Kardec vai trazer a justiça divina à luz da doutrina espírita, dividido em duas partes. A primeira, uma parte teórica, que ele faz um exame comparado das doutrinas religiosas sobre esse aspecto da morte, após a morte, perdão, e também a segunda parte, que é interessantíssima, quem não leu deve ler, que é a parte prática, que são os depoimentos dos próprios espíritos, de diversos espíritos, acerca do estado da alma durante e após a morte. Olha que interessante. O codificador, então, ele conclama a todos nós a uma nova visão das leis divinas, a um novo tipo de relacionamento entre criatura e criador e entre esses temas palpitantes da vida, né? Morte, céu, inferno, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Então, meus irmãos, na segunda parte, que é talvez a mais interessante, Kardec ele é inovador, porque ele não fez um raciocínio daqui para lá. Quando Kardec elabora essa obra em duas partes, a primeira parte, como disse, ele traz um ponto de vista filosófico. Então, a primeira parte da obra é analisar a evolução do pensamento humano, porque as religiões na verdade, uma história de amor.
né? Até a gente entender o que a gente, graças a Deus, está entendendo agora. Então, a partir de uma ótica filosófica, ele vai tentando equacionar a nossa concepção de um Deus que é justo, mas que também é misericordioso, e de um Deus que é bom para com o destino das almas. E aí a segunda parte do livro, que é esse depoimento dos espíritos, Kardec vem trazer na prática, por isso a beleza da doutrina dos espíritos, são os espíritos que vêm contar os testemunhos de cada um daqueles espíritos desencarnados, cada um numa condição específica, cada um com a sua dor pessoal. Porque que é o espírito? É uma pessoa sem o corpo. O que é que nós somos? Espíritos com o corpo. E que ali muitos de nós encontramos nessa segunda parte, nesses testemunhos, muita semelhança com cada situação daquela, porque todos nós passamos por muitas coisas parecidas, né? Então, como que age o codificador? Na mais estrita observância dos fatos. Kardec começa a ouvir os espíritos que já haviam passado pela crise da morte, que já havia passado pelos umbrais da desencarnação, e umbral não é só coisa ruim de jeito nenhum, umbral é uma porta. Ou seja, essa porta aqui atrás, se eu saio desse ambiente e vou para outro ambiente, eu passo pelo umbral da porta para adentrar, é uma travessia ao outro ambiente. Então, todos passamos pelo umbral. Agora, por que umbrais maravilhosos não passou Bezerra de Menezes, por exemplo? Madre Teresa de Calcutá. Então, também nós temos que desaprender essa ideia de que umbral é a coisa pior do mundo. Umbral é uma passagem do mundo material para o mundo espiritual. Então ele começa a perguntar para eles qual é o seu estado, como que você está, como que foi, como que está agora. E ele Kardec vai observando, e ele traz o depoimento daqueles espíritos, homens, mulheres, já desencarnados, e a narrativa deles em relação a essa experiência de retorno à pátria espiritual. E Kardec, então, ele ouviu vários médiuns e começou a conversar, a dialogar com o espírito. Ele perguntava, você está aí? Como é que você chegou? Como que foi a sua morte? E ele usa exatamente a lei de causa e efeito e o princípio das comunicações de acordo com a vida, o livro de cada espírito, porque cada espírito tinha uma história. E aí então começou um trabalho de Kardec de entrevista tão estruturada, que Kardec separou, como grande educador que era, os entrevistados por categoria. Então ele observou que uns haviam chegado muito mal depois da morte, no mundo espiritual. E observou que outros tinham chegado muito bem. E observou que tinha uns que tinham chegado mais ou menos. E observou os suicidas. Então, o codificador, ele divide por categoria. Kardec divide por categoria e diz qual é o propósito dele dividir por categoria. Olha que beleza desse educador. Ele só fez isso, meus irmãos, com um propósito, de instruir quem está aqui encarnado, para que nós saibamos o que acontece e como que a gente escolhe chegar lá, né? Então, ora, se o nada não existe, se morrer é viver, para que sofrer? Não quer dizer que nós não vamos chorar, que nós vamos lamentar, que nós vamos ter essa nostalgia. É natural, normal e é uma prova de amor. Mas é diferente da falta de aceitação, da revolta. Essa é a diferença. Porque nos mundos mais adiantados, a morte ela já é considerada um acontecimento feliz. E nós chegaremos um dia a este entendimento, não só no nosso intelecto, mas principalmente sentir essa verdade espiritual no nosso coração.
Porque a dor, meus irmãos, quando ela é aceita com resignação, ela diminui de intensidade. Então, se como o professor Rivaio, ele educava crianças no aqui, no agora, aqui na Terra, como Kardec, ele educa almas de crianças espirituais que todos nós somos para o além e para o infinito. Então, o codificador, ele vai naquelas entrevistas anotando, comparando, avaliando, refletindo, e ele formula um conjunto de conclusões. E esse conjunto está lá no item O Código Penal da Vida Futura, que vale a gente ver, ler, né? E através de uma catalogação dos casos e dos vários casos que ele seleciona, ele julga os mais relevantes e publica na obra. Então, meus irmãos, são casos da vida porque são casos reais. E cada um conta que tipo de experiência ele passou após a desencarnação. Então, um a um, casos maravilhosos narrados no livro Céu e Inferno, ele vai falar dos espíritos felizes que, após duras provações, agradece, conta o caso de uma moça, que ela agradece pelas expiações e chega serena no mundo espiritual e bendiz as chamas que a consumiu. Ela morreu queimada, né? Mas que também a despojou das suas cadeias. Então ela estava tão feliz que ela sentia-se flutuar. E ele conta também o caso dos espíritos sofredores, cheios de remorso pelo tempo perdido, pelas horas de egoísmo, horas de inércia, esquecidos de toda a caridade e do afeto, só pensavam no próprio bem-estar. Então, eles eram sofredores e maldiziam os interesses humanos, as preocupações materiais que os cegaram. Ele fala com os espíritos medianos e nota que existe um desgosto por não haver empregado bem o tempo na Terra. Fala também dos espíritos endurecidos, ainda cheios de revolta e de escárnio. E também dos espíritos suicidas reconhecidos da falsa solução. Então, muito antes de André Luiz nos brindar a sua preciosa obra relatando a vida no mundo espiritual, Kardec já fazia esse trabalho sociológico de conversa com os espíritos e que foram contando cada qual, no seu grau de desenvolvimento, a sua percepção. Mas teve uma coisa muito interessante que ele notou na maioria, que era a dor da consciência do tempo perdido em que a pessoa não se construiu. Então, meus irmãos, nós vamos vendo que nós temos, na realidade, regiões espirituais que vão desde ambientes semelhantes à Terra, ou melhores ou muito piores, né? Então, quando nós passamos a pensar em como Jesus definiu a questão da relação com Deus, a questão da relação de céu, de inferno, de morte, de vida, nós todos concluímos que estamos no mundo espiritual, mas nem todos no céu, nem todos em paz, né? Mas que todos estamos no mundo espiritual, todos estamos. Tanto assim que a gente recorda o sonho de Jacó, em que ele vê uma escada que vai da terra até as regiões celestiais e os anjos subindo e descendo por essa escada. Então, não tem anjo de asinha. Na verdade, a asa é a asa do intelecto e do sentimento, né? Então, esses anjos subindo e descendo são os espíritos encarnando, indo e voltando na escada da evolução. E a doutrina espírita, ela resgata essa ideia que está lá no Velho Testamento. E essa talvez seja a grande contribuição do paradigma espírita nesse assunto céu e inferno, que é mostrar a solidariedade entre as esferas. As regiões mais felizes e as menos felizes estão num plano de solidariedade, por isso o sonho de Jacó. Vai e volta. A gente, como médium, pode ajudar os que estão desencarnados, os desencarnados podem nos ajudar.
onde aqueles que já merecem habitar em regiões puras, de plena felicidade, estão amorosamente comprometidos com o resgate e com a regeneração daqueles que se encontram nas regiões de maior sofrimento. Então, meus irmãos, onde é que fica o mundo dos espíritos? Aqui, apenas numa outra frequência vibratória. Então, para onde nós vamos, esse onde é um estado íntimo. Nós vamos depois do desencarne, é simplesmente um reflexo do que eu já vivo por dentro. Então ninguém vai para o inferno. Na verdade, a pessoa vai ver o inferno que ela já vive. Como ninguém vai para o céu, na verdade, a pessoa passa a enxergar o céu que traz dentro do coração dela. Porque céu e inferno é um estado de espírito. Então nós levamos o nosso céu ou o nosso inferno para onde nós formos. Então, na questão 68 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a causa da morte dos seres orgânicos? E os benfeitores dizem: esgotamento dos órgãos. Então, a morte representa o desgaste dos órgãos pelas vias naturais. Mas quando que começa esse desgaste? Quando nós nascemos. Por isso, quando a gente fala mais um dia, menos um dia. Porque nós já começamos a morrer no momento que nascemos, né? O sono já é um treino para a morte. Então, como a morte, tecnicamente, é a consequência do esgotamento dos órgãos, nosso organismo começa a sofrer o esgotamento no momento em que nós nascemos. Então, a morte física, ela é um fenômeno natural, como respirar. Daí, não há por que temer a morte. Assim, que a morte, ela não representa o fim das coisas. Nós vimos que, com a doutrina espírita, que o ser espiritual, ele sai do corpo, mas ele não sai da vida. A vida é uma só. As existências é que são várias. Então, nós aprendemos a sofrer com a morte. Agora nós precisamos desaprender a sofrer com tantos conhecimentos das verdades espirituais. Com tanto instruto que a gente tem, nós vamos nos educar. É de extrair, tirar para fora essas belezas que a gente está trazendo dentro de nós, né? Então, se nós choramos e que é válido, como diz, as lágrimas são o sagrado direito da dor, né? A lágrima fala o que a boca não consegue sussurrar. Mas tenhamos por seguro que também quando nós nascemos aqui na Terra, alguém ficou chorando com saudade, mas também sabendo que faz parte da dinâmica da vida. Mas chora, tem saudade, sabe que nós vamos ficar um pouco, uns tantos anos aqui na Terra para depois regressar. Sabe que isso é para o nosso progresso espiritual, como nós também já começamos a nos conscientizar que morrer é para o nosso progresso espiritual. Então, como existem muitas culturas que festejam a morte, sabe que a morte é uma libertação, né? Mas nós, com a nossa herança religiosa, tudo para nós é regado a muito sofrimento. Assim, meus irmãos, que nós ainda envolvemos esse fenômeno da morte com panos negros, com muita lágrima, né? Com aquela sensação de que nunca mais a gente vai ver fulano também nunca vai nos ver, né? Então, se Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitaremos. E essa ressurreição de Cristo não é em nível físico, é em nível espiritual. Porque, afinal de contas, em nível físico, é impossível ressuscitar no mesmo corpo, porque ele se deteriora e vai sofrendo as transformações das moléculas. Logo, esse corpo não retornará mais. Mas ressuscitar é ressurgir em outro corpo, é reencarnar. Então, para onde que nós vamos depois da morte? Para o céu, para o purgatório, para o limbo? Nada disso. Nós voltamos para o nosso lar primitivo, ao mundo espiritual desmaterializado, ou mundo dos espíritos, sem o nosso abajur, que é o nosso corpo físico. Então, Kardec acrescenta como essa vida nesse outro mundo, e que esse outro mundo não é apartado desse, que o mundo espiritual e o material, eles se interconectam, se comunicam. Então, não é só o mundo de lá e o mundo de cá,
é um mundo que tem uma banda cá e uma banda lá, mas que é um mundo só. E que no mundo espiritual estamos como somos, espíritos, e que no mundo material estamos encarnados em um corpo físico. E o que é a morte? É um processo natural, em que cessam os órgãos físicos e eu me liberto desses órgãos físicos e retorno não ao mundo, mas à dimensão espiritual. E aí o contexto muda, a moral muda. Não é mais o porvir do julgamento, mas a continuidade dos meus próprios atos. A ideia do futuro não é mais punição ou a recompensa ante o ato bom ou o ato ruim, mas a continuidade da própria existência na dimensão espiritual, em que todas as minhas conquistas, todo o meu passado e todos os meus atos continuam. Eu ali continuo agindo, reparando, aprendendo, crescendo. Como diz Chico Xavier, morrer é mudar de lugar, permanecendo a mesma pessoa. E volto para cá, reencarno e continuo aprendendo, evoluindo. E assim eu vou me construindo. Essa é a moral espírita, é essa que Kardec coloca como consequência inevitável. Então, se somos imortais, por que existe o medo da morte? É o senso de conservação que é diferente, mas aquele medo, aquele pavor, aquele aspecto tétrico é conhecimento, mas não é consciência. É a mesma coisa da história do pneumologista que fuma. Ele pode fumar? Pode. Mas convém? Não. Ele tem conhecimento que não pode fumar, ele tem só consciência ainda, mas do conhecimento, mas ele não tem a consciência, perdão. Ele tem conhecimento do que traz, do que tem e do que ele leva. Mas ele fuma, porque ainda não entrou aqui no sentimento dele. Então, meus irmãos, já encerrando a nossa fala, nós apenas gostaríamos de dizer que existe uma doutora que morreu em 1866, uma psicóloga norte-americana, doutora Ellen Van Bach. Ela é autora de vários livros e os estudos dela, ela pesquisou 750 pessoas, ela não é espírita. É o mais importante acervo de dados científicos acerca dos antecedentes espirituais do ser humano até agora. É o livro Life Before Life. E ela traz dados oriundos não da literatura espírita, mas de um livro puramente científico, em que ela chegou, através da regressão, ela chegou à conclusão que 81% desses 750 pacientes disseram que eles próprios haviam decidido renascer. E 90% informaram que as mortes foram experiências agradáveis, mas que os nascimentos constituem momento de desventura e tensão. Olha que interessante, nós aqui preocupados com a morte, quando morrer não é o problema é nascer. Olha que interessante, morrer até que é bom, nascer que não é nada interessante. E nós espíritas sabemos por quê. Porque tem aquela miniaturização em que um adulto ele vai ficando uma miniatura até chegar para entrar num feto e começar tudo de novo. Então é mais sacrifício do que morrer. Olha que interessante. E a mais dramática conclusão da pesquisa é de que a criança é um ser espiritual, adulto, experiente, consciente, dono de insuspeitado acervo de conhecimentos, envolvido em deliberado projeto de vida, com metas, objetivos e propostas nitidamente concebidos e programados. E que, então, a criança é um ser espiritual pré-existente e sobrevivente, conforme o Espiritismo insiste em ensinar há mais de um século e como o próprio Cristo ensinou há mais de 2000 anos. Então, meus irmãos, o retorno à vida corporal, o processo da encarnação, acarreta ao espírito uma perturbação muito maior e, sobretudo, muito mais longa do que a da morte. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, entra nela. Livro dos Espíritos, questão 339. Assim, este é o medo inadequado da morte. Daí
Paulo em Coríntios dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então, muito boa noite a todos e que nós possamos refletir nessas belezas que nós temos aprendido por graça e misericórdia de Deus através da luz da doutrina espírita. Um abraço a todos. Muito obrigada.